crescida do movimento pentecostal, é frear o grande agir do Espírito Santo de Deus por meio desta igreja. Essa igreja que prega a verdade. E é uma igreja que prega a verdade, tem que saber que desde o seu princípio, por pregar a verdade, teve que pagar um alto preço. Porque a igreja Assembleia de Deus, quando surgiu, quando começou a crescer e quando começou a incomodar, foi perseguida pela igreja católica, foi perseguida pela presbiteriana, foi perseguida pela igreja batista, foi perseguida por todo mundo. Todos se levantaram e queriam interromper o crescimento desta igreja. Só que quem está com essa igreja é o Espírito Santo de Deus. E ninguém pode parar. Então faziam reportagens contra, falavam mentiras, publicavam diversos tipos de denúncias, diversos tipos de informações, mas a verdade está conosco por meio do Espírito Santo de Deus, que está proclamando entre nós a palavra de Deus. E Cristo disse: aquele que o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis. Então nós temos sido libertos por aquele que pode libertar o mundo inteiro, pode libertar a todos aqueles que quiserem. Então essa igreja, ela não parou por causa daquele que está com ela, por causa daquele que está no meio dela, mas ela foi intensamente perseguida, e isso ela foi, com certeza. Então você tem essas três ondas, tanto numa perspectiva internacional, quanto numa perspectiva nacional, perspectiva local. Aí você passa por esse outro quadro, que eu vou passar rápido por ele, que é esse cronograma, esse grande cronograma aqui, ó, da página 2. Veja só, o que nos diz esse grande cronograma? Ele nos põe em contato com um histórico maior, para entendermos a nossa origem, para entendermos que o movimento que veio a resultar na nossa igreja, veio resultar no nosso contexto, ele não começou ontem. Ele começou lá atrás, na reforma protestante. É por isso que estamos trazendo aqui esse quadro. Veja, lá em cima você tem Igreja Reformada Protestante. Ela vai se subdividir em alguns braços. Por exemplo, luteranos na Alemanha, através da reforma de Martinho Lutero e continuaram por outros, Luterano, por aí vai. A Igreja Luterana. A Igreja Reformada Presbiteriana, principalmente oriunda de João Calvino, em Genebra, na Suíça. E a Igreja Episcopal Anglicana. Três braços principais. O problema da Igreja Anglicana era uma reforma frágil, porque ela foi uma reforma causada, impulsionada pelo desejo do próprio rei Henrique VIII, se não me engano, Henrique VIII, se não estou enganado. Então esse rei Henrique queria se divorciar, porque a esposa não lhe dava filhos homens. Então ele pede ao Papa que autoriza o divórcio. O Papa não autoriza. E aí, para resolver o problema, o que ele faz? Então vamos fazer o seguinte: você se vira aí com Roma, o que você quiser, e eu me viro aqui com a minha igreja. Pronto, a igreja da Inglaterra agora não deve nada ao Papa, não deve satisfação ao Papa. Ele emancipou a igreja da Inglaterra. Então a igreja católica da Inglaterra tem um outro nome, chamou-se Igreja Anglicana. Esse anglo tem a ver com a etnia, anglo-saxões, que é a etnia que habitava ali nas Ilhas Britânicas. Então a igreja anglicana, a igreja dos anglos, tá? Então ela era uma igreja emancipada de Roma, mas era uma igreja católica. A igreja católica com outro nome, uma igreja católica com outra roupa. Então a reforma anglicana meio que uma reforma para junto. Ela depois vai ser impulsionada pelos chamados inconformistas. Quem são os inconformistas? Principalmente puritanos, que são pessoas sob a influência do presbiterianismo, sob a influência da reforma de Lutero, e que sabem que a igreja anglicana é simplesmente uma igreja católica com outro nome. Então eles se revoltam contra a estrutura da igreja anglicana. Eles querem uma reforma de verdade, eles querem uma reforma de fato. É por isso que há grande perseguição dentro da Inglaterra a esses movimentos puritanos, tá? E esses movimentos puritanos, eles são então expurgados. E nesse contexto aqui, havia a grande questão da colonização da América do Norte.
processo aberto de colonização. As terras estavam lá, estavam sendo disputadas pelas grandes nações da Europa. A França tinha grandes territórios ali nos Estados Unidos, a Espanha tinha grandes territórios também, e a Inglaterra estava disputando lá o seu pedaço. Aí qual foi a proposta? Vocês não gostam dessa igreja aqui, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte: vocês entram nesses navios e vazam. Vão embora para lá. Vão colonizar a terra lá e fazer a igreja que vocês quiserem lá. Então esses puritanos vieram para cá, para os Estados Unidos, para a América do Norte, e a partir desses puritanos que chegam lá, vão nascer as 13 colônias, que são as 13 colônias do litoral leste dos Estados Unidos. A partir dali são os Estados Unidos. E depois eles vão migrar para o oeste, a marcha para o oeste, chegando até a outra costa. Aí, através de guerra, através de compra de territórios, diversas outras nações, eles vão ganhar o tamanho que eles têm hoje. Mas as 13 colônias iniciais que estão no litoral leste são de origem dos puritanos. Puritanos, pietistas que foram para lá, e diversos outros movimentos como moravianos, metodistas, que foram para lá, colonizaram a região, estruturaram colônias ali e começaram a sociedade lá, fundando ali grandes igrejas, certo? Você tem esse movimento ali nos Estados Unidos. Passando aqui para baixo, você tem movimento pietista, reavivacionista, puritanismo e avivamento de santidade, tá certo? Avivamento de santidade. Então esses movimentos aí, eles vão estar trabalhando juntos nesse contexto dos Estados Unidos, e é dentro desse movimento que vão vir grupos por meio dos quais o pentecostalismo vai surgir e se desenvolver, tá certo? Já falo do pietismo. Veja só, Movimento Nacional para a Santificação, ou Associação, como está na tela aí, Associação Nacional para a Promoção da Santidade, ou quando a gente lê em vários livros, são os Hollidays. Os Hollidays, dentro dessas diversas igrejas que estão sendo fundadas ali, muitas delas são igrejas que estão adeptas a um formalismo. As pessoas saíram do catolicismo, mas o catolicismo não saiu delas. Então, assim, eles se dizem protestantes, mas apenas num nível de formalidade. Batizam seus filhos na igreja, frequentam o culto de domingo, mas a vida, de modo geral, segue a mesma coisa. Os mesmos pecados, a mesma coisa. Então, dentre esses fundadores dessas igrejas, você tem grupos de pessoas que querem servir a Cristo em espírito e verdade. Você tem grupos de pessoas que querem ter um viver cristão, que querem ter um viver em santificação. Pronto, é desses grupos que surgem os Hollidays, que surgem os movimentos de santificação. Porque a igreja, como estou descrevendo aqui, de modo geral, ela tem essa estrutura protestante, ela tem essa fachada protestante. Mas se você entrar no âmago dela, muitas delas vão ser pouco caiadas. Só tinha a aparência protestante, mas no âmago delas estavam ali diversos pecadores fingindo ser crentes, diversos pecadores fingindo ser cristãos. E aí é dentro desse grupo que surgem outros grupos querendo viver o cristianismo autêntico, querendo viver santificação da sua vida, poder de Deus, curas, milagres, evangelismo. Eles queriam viver, tá certo? A vida cristã autêntica. E é desse grupo que surgem os Hollidays. E esses Hollidays, eles vão ser um grupo que vão estar distribuídos em várias dessas igrejas, ao longo dessas colônias. Então, dentro de cada uma dessas igrejas, tem os Hollidays, tem aqueles que querem se santificar. E eles promovem movimentos, organizações, fazem acampamentos para estudo bíblico, para pregação, para oração, fazem campanhas, fazem pregações coletivas, pregam em público. Então, dentro dessas diversas igrejas, você tem esse subgrupo, dentro delas, chamados Hollidays. E esse grupo vai ser muito importante para o pentecostalismo. Passando adiante, deixa eu ver aqui, essa próxima fala aqui, só para explicar. Dentro desse grupo, infelizmente, depois, quando chega na época já no século XIX, eles vão ter um esfriamento. Eles vão começar a se tornar muito formais, vão começar a se tornar muito corriqueiros. Eles até fazem os acampamentos e tudo mais, mas
essa essência da busca por santificação e pelo poder de Deus, é quando de dentro deles vão se destacar certos líderes que querem continuar na mesma pegada, na mesma empolgação, tá certo? Na mesma busca pelo Espírito Santo. E é de dentro desse grande grupo Holiness que vão sair algumas igrejas. Algumas igrejas, muitas delas influenciadas pelo movimento pentecostal. Eles recebem a mensagem do pentecostalismo, tentam levar para a sua igreja histórica, são rejeitados, e aí a partir dessa rejeição eles criam uma nova igreja. E essa nova igreja que é criada é uma igreja pentecostal, tá certo? Não foi esse movimento que aconteceu a partir do século XIX. Não sei por isso aqui, você tem esse quadro, está na sua apostila, deixa eu ver, está na página, aqui, ó, finalzinho da página 12, veja só. Movimentos de santificação entre metodistas e protestantes dos Estados Unidos. As são diversas denominações pentecostais. E dentre elas, vai surgir em 1914 a Assembleia de Deus. Vai surgir em 1914 a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Tá certo? Vai surgir a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, que é uma organização que reúne o pentecostalismo. Então, dentre vários movimentos Holiness que adotam o pentecostalismo e fundam igrejas pentecostais, eles vão fundar uma convenção, vão fundar uma organização para tratar da doutrina e para tratar de campanhas missionárias, se organizar para promover a missão mundial. E aí, é nesse propósito, dessa reunião, dessas igrejas pentecostais, é que vai surgir a Assembleia de Deus. Primeiro com uma grande convenção e depois também com uma denominação. Então, primeiro surge com uma tentativa de uma ação conjunta dessas pequenas igrejas pentecostais que surgiram. Tem aqui alguns nomes: Pentecostal Holiness Church, por exemplo, 1899, Church of God de Cleveland, 1907, tá certo? Church of God Christ, ou seja, Igreja de Deus em Cristo, tá certo? 1895, Igreja dos Nazarenos, 1895, United Holy Church America, por aí vai. São diversas igrejas pentecostais compostas de holiness que foram rejeitadas nas suas antigas igrejas. Aí fundam essas pequenas igrejas pentecostais. Depois muitas delas vão se reunir numa convenção nacional. E daí surgirá a denominação da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus fundadas em 1914 tiveram uma diferença marcante em relação à santificação. Ensinaram que a santificação era um processo progressivo e contínuo, em vez de um evento instantâneo. No entanto, manteve a crença no batismo do Espírito Santo com evidência do falar em línguas. Muitos desses movimentos Holiness acreditavam que a santificação era um ato único, que acontecia em algum momento em que você aceitou a Cristo. Pronto, aí você foi santificado. Sendo que a Assembleia de Deus, quando surge, a pregação, a doutrina, a teologia dela era promover a santificação continuada. Então existe uma santificação posicional, que é qual? Atribuída por meio de Cristo Jesus, uma vez que ele imputa as obras deles a nós, as obras dele a nós. Nós aceitamos Jesus como Salvador, ele imputa a nós as suas obras. Isso nos coloca posicionalmente em santificação diante de Deus. O sangue de Cristo não cobre o pecado, ele apaga. Então nós somos colocados em santificação diante de Deus. A partir do momento que a gente aceitou Jesus como Salvador, foi salvo por ele, nós temos ligação direta com Deus. Não há véu, não há divisão, por causa do caminho que é Cristo. Tá certo? Mas essa santificação posicional, ela terá que ser preservada numa santificação continuada. É onde surge todo aquele drama apontado pelo apóstolo Paulo, para crucificar o velho homem, para não prestar seus membros com o veículo do pecado, tá certo? Para mortificar sua carne. Isso é santificação continuada. Então surgiu esse contraste entre os Holiness antigos e a Assembleia de Deus, que tem essa pregação da santificação continuada. Por isso que há uma divisão dos movimentos. Igreja Pentecostal Unida Internacional é um movimento unicista que surgiu no início da Assembleia de Deus, quase que causa um dano na história da Assembleia de Deus, mas rapidamente eles perceberam e expurgaram. E aí surgiu essa subdivisão, esse braço,
que é a Igreja Pentecostal Unida Internacional. É um ramo unicista. Um grande líder da Assembleia de Deus no início chegou a professar o unicismo que foi escolhido. Vamos ver aqui. Continuação. É isso aqui. É quando você traz agora o movimento mais para perto de nós. Tá certo? Explosão pentecostal lá no topo. Eventos de Topeka. O que é esses eventos de Topeka? São grupos de estudo. Fox Parham, tá certo? A série de Fox Parham circula aí na internet, no Instagram principalmente, algumas informações, não muito boas. Então existem alguns boatos de que Fox Parham cometeu alguns crimes e por isso não seria uma pessoa idônea, não seria uma referência para ninguém. Ok, de fato, Fox Parham, ele era alguém ganancioso. Onde eu tive essa informação? Aqui, ó. Cadê? Não estou dizendo da minha cabeça, não. Está aqui, ó. Fox Parham era alguém ganancioso. Havia alguns movimentos, alguns grupos pentecostais, carismáticos, históricos, que tinham grana, tinham dinheiro. Dentre eles havia um movimento chamado Zion. Eles tinham terrenos, fazendas, galpões, igrejas, tinham muita propriedade. E eles trabalhavam essa questão do evangelismo, do discipulado, da doutrinação, da escolaridade. Então eles tinham um grupo de pessoas que estavam ali estudando e se desenvolvendo. Ok. Fox Parham, em algum momento da sua vida, ele colocou o olho em cima desse movimento. E ele meio que tentou se tornar líder desse movimento. Tentou se aproximar das lideranças, vender a sua ideia e ser admitido por eles como líder deles. Só que a coisa não funcionou muito bem. E esses líderes do movimento Zion, eles tinham influência com autoridades. Então, na época, saíram notícias de jornal e Fox Parham também foi interrogado por certas autoridades policiais acerca de algumas acusações. Presta atenção, qualquer um de nós pode ser acusado de qualquer coisa. Qualquer um de nós pode ser acusado de qualquer coisa. Diferente é provar. Para provar você tem todo um processo judicial, levantamento de testemunhas, tá certo? Depoimentos, averiguação, investigação policial, provas, laudos e tudo mais. Então Fox Parham foi acusado? Foi. Teve notícias em jornal falando acerca dele? Sim. Só que ele foi preso? Não. Se ele fosse culpado das coisas graves que ele acusava, inclusive até abuso de criança, se ele fosse culpado disso, por que ele não foi preso? Você pode acusar qualquer pessoa. Posso amanhã comprar aí um jornaleco desses aí e lançar lá uma notícia. Só que, e a prova? Então assim, ele foi investigado, foi interrogado e não foi preso. E aí, isso traz a nós o quê? Que ele se envolveu em certas disputas políticas com autoridades, com pessoas que tinham poder, e ele saiu muito prejudicado disso. Então o seu nome saiu muito arranhado disso. Mas isso não tira os méritos daquilo que foi feito através do seu trabalho, que foi o quê? Bethel College em Topeka, que ficava no Texas. Ele criou um grupo de estudos, ele ministrava aula de teologia, e ele criou um grupo de estudos para investigar o continuismo. Busca na Bíblia onde está escrito que os dons do Espírito Santo cessaram. Busca, estuda aí, pesquisa. Tá, não cessaram. Se eles não cessaram, eles têm que se manifestar. E aí, para se manifestar, como é que a gente faz? Como é que fez ali lá dos apóstolos? No cenário: oração contínua, consagração. Então eu falo, então é isso que a gente vai fazer. Nós, uma vez que constatamos que o cessacionismo não está fundamentado biblicamente, nós precisamos viver os dons. E aí eles se incluíram nessa tarefa. E aí nessa busca contínua, leitura bíblica, oração, consagração, dedicação, nessa busca, o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, atendeu as orações.
se eu não me engano, foi um fim de ano já, dezembro, fim de ano já, quando uma moça chamada Agnes Oswald, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela começa a falar em línguas não inteligíveis, tá certo? Existe uma diferença entre xenolalia. O que é xenolalia? Línguas estrangeiras. Eu não entendo. Não, tem que passar. Eu quero passar isso. Xenolalia é línguas estrangeiras, línguas que eu não entendo. E glossolalia, são línguas ininteligíveis, tá? Então, uma coisa é xenolalia. Inclusive o Volkswagen, ele tinha grande interesse pela xenolalia. Qual era o intuito dele? Qual era o interesse dele? Que aquele grupo chegasse até as manifestações dos dons, e por meio dessas manifestações dos dons, o Espírito Santo os capacitasse na xenolalia, para que eles fossem até tribos estrangeiras, até povos estrangeiros, povos não alcançados, e por meio do dom do Espírito Santo, eles comunicassem o Evangelho para eles. A xenolalia, falassem em línguas que eles não entendem, mas que os povos entendem, a língua daqueles povos. Em algumas situações, até funcionou, porque o Espírito Santo ele não possa fazer, ele pode. Só que esse não é o principal intuito. As línguas estranhas edificam a si mesmo. E aí, quando interpretadas, edificam a igreja. Por isso que existe um dom específico de interpretação de línguas. Tá? Mas as línguas estranhas são um revestimento de poder sobre a própria pessoa, edifica a si mesmo. Ok? Então, assim, em algumas situações, pessoas até foram enviadas em missão, confiando na perspectiva da xenolalia. E aí escreveram cartas dizendo: olha, não funciona. A gente começa a falar em mistério aqui e eles não entendem nada e fica por isso mesmo. Tá certo? E aí, com essa primeira experiência, eles começaram a entender que é necessário fazer modificações. Quando chegar no entendimento correto de que o falar em línguas edifica, a pessoa que está falando em línguas, ela está revestida de poder, ela tem coragem, ela tem ousadia, ela tem poder de Deus, ela consegue encarar a missão. Sem isso, você não faz. Você tem diversos séculos de igreja reformada sem missão. Sem missão. Você pensa que Lutero tem interesse em missão? Não estou falando mal do Lutero, estou falando a verdade. Tirei da teologia bíblica de missões, não tudo isso aqui, né? Você pega. Lutero não tinha o menor interesse em missões, o menor interesse, tá certo? Ele dizia: eu fiz a reforma aqui, pronto, cada povo tem que fazer sua reforma. E ele cuidava da igreja lá. As igrejas, quando nasceram, eram estatais. Era a igreja misturada com o Estado. Então o Estado cuidava de segurança pública, de economia, e a igreja cuidava da educação e de espiritualidade, da moral. Cada um pegava uma parte da responsabilidade. Então a igreja luterana era meio que um agregado do Estado alemão. A igreja reformada, calvinista, era meio que um Estado da Suíça, Genebra. A igreja anglicana era aquela igreja católica disfarçada na Inglaterra, que era também uma igreja estatal. As igrejas cuidavam cada um do seu bico. Não estavam preocupados em fazer missão. Quem veio com a preocupação de fazer missão foram outros grupos que surgiram dentro daqueles grupos, dos quais nós fazemos parte. Por exemplo, na Alemanha, adventistas. Por exemplo, na Inglaterra, puritanos. Tá certo? Esses grupos queriam viver a verdade do Evangelho e queriam pregar. Moravianos surgiram também na que hoje é a República Tcheca, tá certo? Surgiram ali, você vê, o ímpeto moraviano de missões é tão grande, que haviam pessoas dos moravianos que se vendiam como escravos para poder pregar o Evangelho em países escravizados, onde as grandes potências mundiais haviam estabelecido colônias de extrativistas, onde havia lá escravidão. Eles se vendiam como escravos para pregar o Evangelho para eles. Você vê, então, o grande ímpeto de missões não veio da primeira reforma, veio da pós-reforma. A pós-reforma é que surge. Geralmente são denominações que acreditam que creem no continuismo. São continuistas. Porque aqueles que não são acabam não tendo esse revestimento de poder
para ver essa visão e fazer missões. Deixa eu só abrir um parênteses. Por que alguém seria sensacionista e outro é continuista? O sensacionista não é que ele rejeita a Bíblia, tá? O que o sensacionista crê? Ele crê que, uma vez que a Sagrada Escritura já foi plenamente revelada, a Sagrada Escritura se responsabiliza por tudo. Que os sinais só tinham o papel, só tinham a operacionalidade quando você não tinha a Bíblia. Você não tinha a Bíblia, então os sinais serviam para confirmar a pregação. Mas depois que a Bíblia foi plenamente revelada, os sinais não são mais úteis. Então você fica agora só com a Bíblia. Então os sensacionistas têm essa perspectiva. Eles supervalorizam a Bíblia, mas de uma forma equivocada, pensando que pela Bíblia está revelada, os sinais cessaram. Você não tem versículo dizendo que cessou o sinal. E seria, no caso, seria ensinado. Escura divina, batida com o Espírito Santo, revelação, os dons, 9 dons do Espírito. Aí, professor, hoje, para assim, um linguajar bem nosso, dentro da gente, quais são as igrejas que elas são sensacionistas? Basicamente, igrejas presbiterianas, tá certo? Batistas reformadas, igrejas anglicanas são sensacionistas, igrejas luteranas são sensacionistas, são as igrejas ligadas diretamente à reforma. Certo. Agora as que são continuistas. As que são continuistas, você tem Batista Renovada, você tem a Assembleia de Deus, você tem Cristão do Brasil, você tem essas igrejas da segunda onda do pentecostalismo, que é Igreja Deus e Amor, Igreja Bola de Neve, Igreja Mundial do Poder de Deus, são todas continuistas. Geralmente para você distinguir entre quais são as igrejas que acreditam na continuação dos dons do Espírito, geralmente é igreja fulana de tal, igreja vida, igreja pentecostal, vida de Deus. Não tem um nome. Já é um indício que a igreja é continuista. Exatamente. Muito bom. Então a gente é um indício que pode ter sido continuista. Exatamente. Seguindo adiante, você tem Topé, expliquei, né? Que sendo Volkswagen e até algumas informações soltas aí sobre ele. Eu vi um canal no Instagram que detonou o Volkswagen, tá? Eu não estou aqui como advogado dele. Ele era uma pessoa complicada mesmo. Para você ter ideia, Volkswagen tem essa escola, Bethel College, onde Agnes foi batizado no Espírito Santo. Seymour estudou lá. Só que como é que ele estudava lá? Ele era da população assim. Ele estudava Na nossa coisa. no nosso é que eu sou mais para mim, Ele estudava do lado de fora da sala. Por quê? Por causa dos movimentos segregacionistas dos Estados Unidos. A questão segregacionista dos Estados Unidos é horrível. A questão da divisão entre preto para cá, branco para lá, índio para lá, latinos para lá. Inclusive eles não consideram a gente latino, eles consideram que a gente seja sul-americano, de uma outra categoria. Então a gente tem cada um no seu quadrado, no seu estudo. Quando tem um casamento de um homem branco com uma mulher, um homem preto com uma mulher branca, ou uma mulher preta com um branco, por aí vai, um casamento, isso para eles é um escândalo. Eles ficam horrorizados. Até a L.G. White, ela era terrivelmente contra isso. Inclusive, textos antigos dela falam que no céu todo preto vai virar branco. Eu tiro essas coisas da minha cabeça de L.G. White. Inclusive, também os mortos também tinham uma questão bastante racista. Durante muito tempo, nenhum negro podia chegar nas posições de liderança, de alta liderança, chamados profetas da igreja. Teve muita pressão externa, eles não davam, mas eles tinham essa questão muito forte. Então, o Parham, creio eu, para não causar rebuliço no meio da. Porque se ele coloca um nome negro, isso finalizando com um nome branquelo, a comunidade já ia, né, já te sabe, já ia ficar contra ele. Então, o que ele fez? Fica do lado aí, fica no corredor. Você ouve toda a aula, mas fica à parte. Então, eu acredito que foi uma medida tomada devido ao segregacionismo da época. Mas só para você entender como era a dinâmica nos Estados Unidos. Então, você tinha essa situação. William Seymour aproveitou muito dessa experiência, dessas aulas, e ele começa a pregar nesse viés. É quando você vê um movimento que é a Azusa Street, tá certo? O movimento da Rua Azusa. E da Rua Azusa você vai ter outros destacamentos, tá?
Então você tem aqui, para um lado, que seria na tela ali, do lado esquerdo, tá certo? Do lado esquerdo, você tem a Apostolic Fight Mission, que é a missão de fé apostólica. Missão de fé apostólica do William Seymour, ela foi a inspiração para a fundação da missão de fé apostólica no Brasil. A missão de fé apostólica no Brasil, quem é? Essa aqui. Essa igreja, no começo, chamava-se Missão de Fé Apostólica. Depois ela muda para a Assembleia de Deus. Ela nasce como Missão de Fé Apostólica. E aí, quando nos Estados Unidos surge a Assembleia de Deus, aí Bonavinder faz uma pesquisa com a igreja da época, que era a Missão de Fé Apostólica, e os irmãos optam por também mudar para a Assembleia de Deus. Então, quando lá acontece, então, acho que em 1918. Acontece essa mudança de missão de fé apostólica para a Assembleia de Deus, certo? Missão de fé apostólica, aí você tem, a partir dessa missão de fé apostólica de 1906, em 1907 você tem William Dunham, esse quadradinho abaixo aí. William Dunham participou lá na Igreja de Missão de Fé Apostólica. O que você tinha de mais extraordinário nessa missão de fé apostólica, lá na Azusa Street? Você tinha lá uma situação muito diferente, muito extraordinária. Primeiro, a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo com poder. E a coisa não era brincadeira, não. Os vizinhos ficavam aterrorizados. Barulho. Do caos que eles entendiam. Porque uma pessoa que está de fora, ela não entende. Quem está dentro é uma maravilha, talvez, mas quem está de fora fica horrorizado. Então, assim, o barulho, a confusão de gente, de pessoas, o mover, a movimentação. Então, tinha vizinhos que relatavam que o tempo estava pegando fogo. Eles viam como se estivesse pegando fogo. Outras pessoas diziam que devia ter uma briga lá dentro, porque estava um barulho terrível, chamavam a polícia, chamavam o bombeiro, e aí era uma confusão. Muitos jornalistas iam ter lá para verificar o que estava acontecendo. Então, tinha uma efusão do Espírito Santo. Eram pessoas que estavam tendo uma experiência nova e não tinham fundamentação teológica, doutrinária ainda. Então aquilo era muito novo, era uma experiência muito nova. Então ali não tinha muito organização, era muito pelo voluntarismo, movidos muito pelo aquilo que eles tinham no momento, daquela efusão, daquele poder, daquela alegria. Então deixavam isso transparecer de uma forma muito livre. E é isso que causava muita confusão para quem estava por fora. Então tinha tanto essa questão desse mover do Espírito que impactou muitas pessoas profundamente, tanto que essas pessoas que foram para lá e foram impactadas levaram a semente pentecostal e tentaram implantar nas suas igrejas, nas suas próprias igrejas, quando muitos deles foram rejeitados, tá certo? E criaram